Bem com vocês? Então, hoje nós vamos continuar nossa última aula, que foi sobre equação horária da posição, ok? Equação horária da posição. O que significa isso? Todo objeto, quando estiver em movimento, ele vai ter uma equação que vai ser dita por ΔS é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. O que significa isso? ΔS significa distância, ou seja, a distância que um objeto vai percorrer ou andar vai ser igual à distância de onde ele está partindo, que a gente chama de S0, mais a sua velocidade vezes o tempo. Por exemplo, um carro vai partir da posição de 400 km, ok? E vai percorrer com velocidade igual a 50 km por hora. Ele vai permanecer nessa velocidade durante 2 horas. A pergunta que eu faço é, onde que ele vai estar? Qual que vai ser a posição dele, que é o ΔS, depois de 2 horas? Então, para resolver esse tipo de questão, primeira coisa, a gente tem que substituir os valores. A posição inicial é de onde ele está saindo. Então, nesse caso, ele está saindo da posição S0 igual a 400 km. A sua velocidade é de 50 km por hora. E o tempo que ele vai ficar nessa velocidade é de 2 horas. A pergunta é, onde que ele vai estar depois de 2 horas? Então, simplesmente, a gente vai montar a nossa fórmula, ΔS, vai ser igual a S0, 400, mais a velocidade, que é 50 vezes 2. Ou seja, a sua posição ou a sua distância vai ser igual a 400 mais 50 vezes 2, dá 100. Então, partindo da posição de 400 km, depois de 2 horas, ele vai estar na posição 500 quilômetros. Ok, pessoal? Bem simples. E se eu tiver um gráfico, como é que fica isso no gráfico, né? Então é o seguinte, o meu objeto vai partir de um ponto que é 400 quilômetros. Ele vai andar durante 2 horas, ok? Com velocidade igual a 50 quilômetros por hora. O que quer dizer isso? Depois de 1 hora, ele vai estar em qual posição? 50 km por hora é 50 km que ele anda a cada hora. Então, depois de 1 hora, ele vai estar na posição 450. Depois de 2 horas, na posição 500. Então, o gráfico ficaria exatamente dessa forma. E como vocês viram na aula de matemática, esse gráfico é uma função do primeiro grau. E como essa função é do primeiro grau, nós podemos resolver ela também de forma diferente. Então, vamos supor que tem uma questão para vocês que deu somente o gráfico, exatamente como a gente tem aqui. Fala que é 400, aqui é 500 e fala que aqui é 2 horas. E pergunta qual a velocidade desse objeto. Aí vocês vão lembrar da aula de matemática de função do primeiro grau, ok? E vamos fazer o quê? Um triângulo. Vocês têm aqui a altura do triângulo. Essa altura do triângulo saiu do 400 e foi para o 500, que é quanto? 100. E a base é 2. Então, a velocidade vai ser 100 dividido por 2, que é 50 km por hora. Vamos fazer mais um aqui. Nós vamos ter um gráfico. Aqui vai ser a distância, aqui vai ser o tempo. E meu objeto vai percorrer essa distância aqui, de 50 até 180, ok? Ele vai fazer esse trajeto em cerca de 5 horas, tranquilo? Então, nós temos tempo aqui em horas. Aí pergunta qual a velocidade desse objeto. E a equação da posição é uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, vocês vão ter um ΔY, que vai ser quem? A distância, e um ΔX, que vai ser quem? O tempo.
Então, velocidade sempre vai ser distância sobre tempo. Esse ΔY aqui é de 50 até 180, que vai ser 130. Então, se eu sair da posição 50 e andei até a posição 180, eu vou ter andado 130. E o tempo, 5 horas. E lembra do que eu disse para vocês? Todo número dividido por 5 é o dobro dele. Dobro de 13, 26. O zero eu coloco aqui. Então, o dobro de 130 dá 260. Então, todo número dividido por 5 é o dobro dele. E eu passo uma vírgula aqui na última casa. Quando eu passar a vírgula aqui na última casa, eu vou ter o número 26. Então, 130 dividido por 5, a velocidade vai ser de 26 km por hora. Ok? Então, pessoal, agora vocês têm duas atividades aqui, ok? Para vocês resolverem para mim. É para vocês encontrarem qual é essa velocidade, ok? Desse objeto e qual a velocidade desse objeto. Lembrando que aqui nós temos duas retas do primeiro grau, ok? Uma reta crescente e uma reta decrescente. A velocidade que vocês encontrarem, por exemplo, 3, vocês colocam metros por segundo. Por quê? A distância está em metro e o tempo está em segundo. Até mais, pessoal.